Eu fiz um experimento de cortar 100% do uso de celular às 8h30 da noite, exatamente 2 horas antes de eu ir dormir. Eu precisei colocar meu celular em modo avião porque assim, as notificações são completamente disruptoras. 2 horas e pouco de sono profundo calculadas no meu anel Oura, coisa que eu nunca tive em mais de 1 ano utilizando esse anel. Aqui em casa a gente está querendo criar um hábito agora, por mais que isso seja difícil, a gente está aos poucos tentando melhorar esse hábito de evitar telas depois das 8h30 da noite. Mas exatamente, eu trabalho com serviço, com criação de conteúdo. O intuito desse experimento é descobrir a influência que o aparelho tem, que o uso de celular e telas principalmente tem na qualidade do meu sono. Eu não estou falando só na velocidade com que eu caio no sono, mas sim na quantidade de sono profundo e sono reparador que eu tenho na minha noite de sono. Para que eu tivesse uma precisão bem científica em relação a isso, eu usei o melhor medidor de sono do mundo, que é um anel chamado Oura Ring, que é exatamente esse aparelhinho aqui. Esse anelzinho é um biohack, um produto de última geração produzido na Finlândia, que é hoje o único que consegue ser comparado a um estudo do sono. Se esse conteúdo te interessa, eu peço para que você deixe o seu like aqui embaixo, aquele joinha, compartilhe esse vídeo com quem se interessa e principalmente inscreva-se no canal para ter mais conteúdo à sua disposição. Foi muito difícil, eu gostaria muito de falar sobre a dificuldade que eu tive de cortar o celular, esse uso, esse hábito que a gente tem 2 horas antes de eu ir dormir. Não é que eu troquei simplesmente meu celular por Netflix, porque eu sempre tenho esse costume de assistir televisão e mexer no celular para conversas, com grupos de WhatsApp e por aí vai, nessas últimas 2 horas do meu dia. Só que dessa vez, por questões de exposição à luz azul e às telas em geral de eletrônicos, eu cortei tudo, ok? Eu precisei colocar meu celular em modo avião porque assim, as notificações são completamente disruptoras da nossa atenção. As pessoas se mobilizam depois de trabalho, tem muita conversa rolando, tanto pessoal quanto ainda na questão do profissional de vendas. Quem trabalha com vendas sabe que é complicado a gente fechar simplesmente esse uso e colocar o celular em modo avião. É complicado, mas eu fui fiel a esse experimento. Antes de eu falar dos resultados que são surpreendentes desse experimento, eu queria falar também que foi muito difícil tirar esse foco da televisão. O que eu fiz, que é importante citar aqui, foi ler através de um Kindle, sabe aqueles e-books, aqueles aparelhinhos que você lê, livro digital? Que é aquele tipo de tela, existe uma configuração que não tem nenhuma exposição à luz azul. Tá? O celular, diferentemente de alguns iPhones que você consegue tirar a luz azul parcialmente, o Kindle, por ser uma tela basicamente feita de papel, ela não emite luz azul alguma, ok? O celular tem uma função que reduz a luz azul, mas a gente ainda tem muita exposição dela vindo de uma tela digital do celular. A primeira coisa que eu percebi nos primeiros 3 dias foi que trocar a televisão e o celular por livro me deu muito sono. Eu conseguia ler por 30 minutinhos, isso vai para minha esposa também, que fez exatamente o mesmo experimento, só que ela não gosta de aparecer em vídeo, não vou colocar aqui. Mas a gente teve sono muito rápido, então 8h30 da noite, sem nenhum tipo de tela, era 9 horas, a gente já queria ir pra cama. Aí fica a dúvida, né, se foi a questão da ausência de telas e disposição de luz azul, ou da leitura ser uma atividade muito menos estimulante do que a televisão. O que é interessante é que esse fator de luz azul, essa exposição de luz azul que a gente tem constantemente, não é nada compatível com a ancestralidade humana, uma vez que fogueira, velas não emitem a luz azul, e sim uma luz vermelha que é na realidade uma estimulante de produção de melatonina. Existem milhares de estudos e os mais importantes eu vou linkar aqui na descrição sobre os danos que a luz azul causa na nossa produção endógena de melatonina. Quanto mais exposição a essa luz azul a gente tem, menor é a nossa produção de melatonina. Então você pode até cair no sono, mas conforme eu falei, utilizando esse anel eu consegui descobrir se isso estava interferindo realmente no meu sono profundo ou não. Nesse anel Oura aqui, eu não percebi grandes diferenças no primeiro dia, tá? O meu primeiro dia, assim, deixando bem claro aqui, eu acordo muitas vezes durante a noite, mas a minha base de sono profundo é de 45 minutos a 1h15, conforme o meu Oura que eu venho utilizando há mais de 1 ano. Eu utilizei o Kindle em modo não noturno, ou seja, tinha alguma luz azul sendo produzida ali enquanto eu estava fazendo a minha leitura. Então eu não confiaria muito nos resultados desse primeiro dia, mas a partir do dia 2, aí a história fica muito interessante. Essa é a diferença do meu sono.
Essa é a diferença do meu sono profundo, das quantidades de horas do meu sono profundo, quando eu não tive nenhuma exposição à tela de celular e de televisão, das 8h30 da noite até a hora que eu fui dormir. 2 horas e pouco de sono profundo calculadas no meu anel Oura, coisa que eu nunca tive em mais de um ano utilizando esse anel. Eu acordei com uma energia praticamente surreal, tá? E de novo, o anel marcando mais de 2 horas de sono profundo. Isso é algo extremamente tangível para mim, porque eu passo meu dia escrevendo, produzindo conteúdo e às vezes as palavras não vêm, a escrita não vem na minha cabeça, e nesses dias foram os dias com melhor produção de trabalho que eu já tive, assim, eu chuto falar na minha vida. O que eu percebi é que o meu sono veio muito mais cedo no final do dia. Apesar de eu ter sido muito mais produtivo em poucas horas de trabalho, às 8h30 da noite eu já estava um bagaço. Mas o que é interessante também é que eu tinha acordado bem mais cedo. Então eu não sei se é interferência dessa falta de luz azul à noite, mas eu acordei antes. Normalmente eu costumo acordar umas 6h30 da manhã, eu acordei umas 5h45, só que com muito mais energia, muito mais motivação para o meu dia. Só que o sono veio antes, às 8h30, dessa vez já foi muito difícil ler por 15 minutinhos. Isso não aconteceu só comigo, mas com a minha esposa também. Isso com certeza tem a ver com algo chamado ritmo circadiano. O ritmo circadiano é o nosso relógio interno, certo? E ele é configurado não só pela nossa exposição solar no dia a dia, mas a nossa exposição a luzes artificiais dentro de... Esse é um campo da ciência ainda muito jovem, de poucas décadas para cá, não tem assim milhões de estudos para a gente citar, mas o que é interessante é essa cronobiologia. Todas as nossas células do corpo, inclusive as nossas da pele, são sensíveis a esse tipo de luz, e os nossos olhos mais ainda. Então o que eu acho que aconteceu aqui foi o meu corpo se adaptando aos ritmos do planeta Terra muito mais do que os ritmos artificiais da nossa vida moderna, que o celular provavelmente desregula todo esse ritmo circadiano da maneira com que a gente interage com ele no nosso dia, e não através da luz natural e a luz solar. O interessante é que no dia 5 a gente nem leu, a gente nem abriu o livro, nem tentamos, porque às 8h30 da noite estávamos os dois com muito sono. E assim, eu tenho muita dificuldade, eu tenho muitos probleminhas durante o meu sono. Eu acordo demais, eu acordo com vontade de fazer xixi, às vezes são muitos probleminhas que raramente eu tenho uma excelente noite de sono. Então eu aproveitei esse bonde, eu aproveitei esse sono que me deu às 8h30 e tive várias noites nesse experimento de sono, mas muito reparador mesmo. Por mais que eu esteja acordando por volta de 5h45 da manhã, eu acordo uma outra pessoa. O que é interessante comentar é que a partir do dia 5 também, quando esse experimento já estava passando da metade, eu tive um aumento maior na minha libido. E isso é uma coisa muito notável, muito interessante para homens, principalmente porque os nossos hormônios sexuais, eles são produzidos majoritariamente durante o nosso sono profundo. Se a gente atrapalha esse sono profundo por conta de falta de produção de melatonina por essa exposição à luz artificial, a gente produz menos de testosterona, de hormônio de crescimento, de coisas que vão ajudar no ganho de massa muscular, na perda de gordura e inclusive na libido. Então, o que eu acho que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu tive uma janela muito maior para produzir esses hormônios durante a noite e que veio o resultado durante o meu dia, não só em relação à energia, mas em relação à libido também. Em conclusão, eu diria que isso foi um dos experimentos mais interessantes que eu fiz em relação ao meu corpo. Isso porque o resultado foi muito palpável, apesar de ter sido uma dificuldade imensa cortar esse hábito de tela, principalmente de televisão. Acho que a televisão é o que me pegou mais, mas foi muito palpável a energia ao acordar. Tá? E foi muito diferente também sentir sono tão cedo assim. Eu terminei esse experimento mais ou menos há uns 3 dias e antes de ontem eu infelizmente tive que trabalhar, tive que olhar no celular por volta das 9h30 da noite e o meu Oura mostrou isso aqui, ó. O meu sono profundo voltou a ser inferior a 2 horas por noite. Aqui em casa a gente está querendo criar um hábito agora, por mais que isso seja difícil, a gente está aos poucos tentando melhorar esse hábito de evitar telas depois das 8h30 da noite, mas exatamente, eu trabalho com serviço, com criação de conteúdo, existem alguns infoprodutos que eu trabalho por aí, então é difícil a gente não trabalhar com uma equipe e evitar, depois das 8h30 da noite, simplesmente cessar e pular do barco, certo? Mas eu estou tentando regular essa rotina porque os benefícios de evitar esse tipo de exposição à noite me deixam muito mais produtivo no dia seguinte. O que eu faço em 3 horas num dia que eu não tive essa exposição à luz à noite, eu não faço em 6, em 8 quando eu tenho dela. A sensação é realmente palpável, tá? De que o cérebro está ligado a 220
volts. A minha experiência foi totalmente positiva, é algo que eu vou colocar na minha vida daqui pra frente, forçar a barra para conseguir que esse hábito aconteça frequentemente, praticamente todos os meus dias, porque os benefícios são muito, mas muito interessantes mesmo. Eu convido todo mundo a fazer essa experiência, é algo gratuito, algo que você não tem gasto nenhum para fazer e os benefícios são gigantescos. Então está aí o meu experimento de cortar o celular 2 horas antes de ir dormir, cortar a televisão também, tá? Fica aí a seu critério fazer esse experimento. Se você vai fazer isso, coloca como comprometimento aqui nos comentários: Rodolfo, eu vou começar tal dia que eu vou pegar no seu pé, eu vou responder esse comentário, eu vou ficar puxando para que você realmente faça esse experimento, entenda os benefícios gigantescos que são de alinhar o nosso ritmo circadiano com o planeta Terra e não com esse tipo de equipamento aqui, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!